Existe um perigo invisível no mundo moderno. No dia a dia, ele quase não aparece. Enquanto tudo está funcionando normalmente, a sensação é de que o sistema global é eficiente, rápido e estável, mas basta uma crise em um ponto estratégico para essa aparência desmoronar. É isso que o mundo está vendo agora no Estreito de Hormuz, e é exatamente por isso que tanta gente teme o que poderia acontecer em Taiwan. Nos dois casos, o problema é o mesmo. A economia global ficou mais rápida, mais integrada e mais eficiente, mas também ficou vulnerável e dependente de poucos pontos críticos no planeta. No Oriente Médio, o Estreito de Hormuz voltou a provar porque é um dos lugares mais sensíveis do planeta. É por ali que passava cerca de 1/5 do petróleo e do gás natural liquefeito transportados no mundo. Quando a escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irã se intensificou, o fluxo pela rota foi interrompido. A Agência Internacional de Energia afirmou que a guerra provocou a maior disrupção de oferta de petróleo já registrada, com perda estimada de 8 milhões de barris por dia em março. O preço do barril no mercado internacional disparou para quase $120 antes de cair para 100. E aqui está o ponto central. Não foi preciso um fechamento formal e completo do estreito para o estrago começar. Bastou que o risco aumentasse muito. Com ataques a navios, ameaças iranianas e medo crescente no Golfo, seguradoras, armadores e operadores logísticos passaram a agir como se a rota já não fosse segura nem economicamente normal. Os valores de seguro marítimo dispararam, governos começaram a discutir proteção extraordinária para a navegação e a confiança no transporte marítimo foi abalada. Foi nesse momento que a crise deixou de ser apenas geopolítica e virou crise econômica. Quando o petróleo sobe rápido, o impacto se espalha para o frete, para a energia, para a produção industrial, para os alimentos e para a inflação. E quando a inflação volta a subir, os bancos centrais ficam sob pressão. Cortar juros se torna mais difícil. A energia cara reacende o medo de uma inflação mais persistente. Os mercados financeiros reagiram exatamente nessa direção. As bolsas caíram, o dólar ganhou força e os investidores voltaram a falar em estagflação, aquele cenário ruim em que a economia perde força, mas a inflação continua alta. No dia 9 de março, o preço do petróleo ultrapassou $119 por barril, alcançando o maior nível nominal desde junho de 2022. No dia 12, o barril se estabilizou na faixa dos $100, enquanto Ebrahim Zolfakari, porta-voz do Comando Militar Qassam do Irã, afirmou que o preço poderia chegar a $200. Bancos como o JP Morgan e o Commonwealth Bank estimam que o barril pode atingir cerca de $150 caso o bloqueio persista por mais de 3 semanas. E é aqui que aparece a lição central. Esse é o verdadeiro perigo invisível da globalização. O mundo moderno funciona com base em concentração. Poucas rotas concentram energia, poucos polos concentram tecnologia, poucos fornecedores concentram etapas decisivas da produção. Enquanto tudo está estável, isso parece eficiência. Quando um desses pontos entra em crise, a eficiência vira fragilidade. O Estreito de Hormuz revelou a fragilidade do fornecimento global de petróleo e gás. Já Taiwan pode expor exatamente o mesmo tipo de vulnerabilidade, só que no coração da tecnologia. E é justamente aí que a nossa atenção deve se deslocar para outro ponto crítico do mapa, um ponto onde a fragilidade da economia global encontra o desejo inegociável de uma grande potência. Esse ponto é Taiwan. Para Pequim, a ilha não é apenas uma questão diplomática, é uma meta histórica, estratégica e inalterável. A liderança chinesa já repetiu diversas vezes que a reunificação virá cedo ou tarde e que o uso da força nunca foi descartado. E é exatamente isso que torna o cenário tão inquietante. Porque se uma crise em Hormuz já foi capaz de abalar energia, inflação e mercados, uma escalada real em torno de Taiwan abriria uma ameaça de outra dimensão, não sobre o petróleo, mas sobre o coração tecnológico da economia global. Se Hormuz é um gargalo do petróleo, Taiwan é um gargalo dos chips. Taiwan responde por cerca de 60% da produção global de semicondutores e por aproximadamente 90% dos chips mais avançados. E autoridades taiwanesas, junto com a própria TSMC, já deixaram claro que seria impossível deslocar rapidamente uma parte muito grande dessa capacidade para outros países. Esse ecossistema foi construído ao longo de décadas e continua fortemente concentrado na ilha. Isso significa que uma crise em Taiwan poderia ser ainda mais destrutiva no agregado do que a crise atual do petróleo. Não necessariamente mais rápida no bolso, mas provavelmente mais profunda
na indústria, na tecnologia e no comércio global. Um estudo da Rhodium Group estimou que num cenário de bloqueio ou paralisação do comércio em torno de Taiwan, setores fortemente dependentes de chips poderiam perder até 1,6 trilhão de dólares em receita anual, sem contar os efeitos indiretos. E isso não é apenas teoria. O mundo já viu um ensaio geral desse problema durante a pandemia. Entre 2020 e 2022, houve uma escassez global de microchips, e Taiwan esteve no centro dessa crise por causa do peso da TSMC e da concentração da produção na ilha. Em 2021, Taiwan e a TSMC já apareciam como peças centrais nos esforços para aliviar a falta global de chips que forçava montadoras a cortar produção e afetava fabricantes de smartphones, laptops e eletrodomésticos. O setor automotivo foi um dos mais atingidos porque os carros modernos dependem de muitos chips. Quando esses componentes começaram a faltar, as montadoras não conseguiram manter o ritmo normal de produção. Só no começo de 2021, o risco já atingia cerca de 1.300.000 veículos. No fim do ano, a produção global ficou quase 8 milhões de carros abaixo do esperado. O resultado foi direto: menos carros nas concessionárias, mais dificuldade para atender a demanda e mais de 210 bilhões de dólares perdidos pela indústria automotiva no mundo. Essa falta de chips também apareceu nos preços. A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, disse que em 2021 os preços dos carros subiram quase 30% e responderam por cerca de 1/3 da inflação núcleo naquele ano, tudo por falta de semicondutores. O Federal Reserve Bank de Cleveland estimou que os preços de carros e caminhonetes usados subiram quase 30% em 12 meses, até maio de 2021, e o Richmond Fed observou que, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, os preços dos usados aumentaram cerca de 50%. Além disso, houve um detalhe muito revelador. Em 2021, uma seca em Taiwan aumentou ainda mais a preocupação global. A produção de chips consome muita água e o governo taiwanês precisou apertar restrições nos polos de Hsinchu e Taichung. Mesmo com as fábricas tentando continuar operando, o simples risco já serviu como lembrete de que boa parte da economia mundial dependia de um ponto extremamente concentrado e vulnerável. Mas o ponto mais grave é outro. Uma crise de microchips não ficaria presa às fábricas nem às bolsas de valores. Ela chegaria à vida comum de milhões de pessoas, porque os microchips estão escondidos em quase tudo que sustenta a vida moderna: carros, celulares, hospitais, telecomunicações, máquinas, logística, redes e sistemas de defesa. Quando essa base entra em choque, o problema deixa de ser técnico e vira cotidiano. Os preços sobem, produtos desaparecem, entregas atrasam, empresas param, empregos ficam sob pressão e serviços essenciais começam a sentir o peso da escassez. Foi isso que a pandemia já antecipou, ainda que em escala menor. Em um cenário mais grave envolvendo Taiwan, o choque poderia ser ainda mais profundo porque não estaríamos falando de um produto específico, mas de um componente essencial para quase toda a economia moderna. Quando faltam chips, não falta só tecnologia. Falta a capacidade de manter a produção, o comércio, os serviços e parte da vida cotidiana funcionando normalmente. É por isso que a comparação entre Hormuz e Taiwan é tão importante. Hormuz atinge primeiro a energia, a inflação e os juros. Taiwan atingiria com mais força a tecnologia, a indústria e o comércio global. Uma crise em Hormuz aparece rápido no combustível, no frete e no custo de vida. Uma crise em Taiwan talvez não subisse a gasolina na mesma velocidade, mas poderia travar a produção de carros, eletrônicos, servidores, equipamentos industriais, redes de telecomunicações e até sistemas militares. Então a grande conclusão é esta: a globalização não ficou frágil porque o mundo se integrou demais em geral. Ela ficou frágil porque se integrou demais em poucos pontos. Um estreito concentra energia, uma ilha concentra chips avançados. Quando esses pontos estão estáveis, o sistema parece eficiente. Quando entram em crise, o mundo inteiro descobre o custo de depender demais de poucos gargalos estratégicos. No fim das contas, geopolítica não fica presa no mapa, ela vira petróleo mais caro, inflação mais resistente, juros mais difíceis de cair, produção industrial ameaçada, mercados mais nervosos e mais incerteza para empresas, governos e famílias. A grande ironia da globalização é esta: quanto mais integrado o mundo ficou, mais ele passou a depender de poucos pontos críticos. Mas basta um ponto crítico falhar
para que os efeitos se espalhem por todo o planeta. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como o petróleo, globalização e Taiwan estão conectados, deixe o seu like e se inscreva no canal Panorama Estratégico. Esse apoio é essencial para que o canal continue trazendo análises sérias sobre geopolítica e economia global. E se você quiser ir além das manchetes e aprofundar sua visão sobre os grandes movimentos do mundo, conheça o livro 2030 Entre a Águia e o Dragão. O material está disponível em formato digital e inclui o e-book, o audiobook e um guia estratégico para ajudar você a colocar esse conhecimento em prática. Este material foi desenvolvido para ajudar você a entender melhor o cenário atual, ampliar seu conhecimento, fortalecer sua visão estratégica e se preparar com mais clareza para os desafios que estão por vir. Ao adquiri-lo, você recebe uma ferramenta prática e valiosa e ainda apoia diretamente o crescimento do canal e a produção de novos conteúdos. Tudo isso por um valor promocional, por tempo limitado, mais barato que uma pizza e com garantia de 7 dias. Se o produto não for para você, devolvemos o seu dinheiro. Acesse o link abaixo e aproveite agora, porque essa condição especial pode sair do ar a qualquer momento. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo.